Você, exatamente, você aí, você já tomou seu Rivotril hoje? Pois é, hoje a gente vai falar de exercício físico, atividade física. Gente, exercício físico é 1,5 vezes mais potente que o antidepressivo oral. Vocês têm noção disso? No Mente Aberta, Dr. Jader Ferraz, podcast, nós vamos abordar excelentes temas de saúde, porque a gente aqui só traz convidado para falar sobre saúde. E hoje eu tenho um privilégio imenso de trazer um amigo e irmão, Éder Martins. Éder é personal trainer, professor de educação física, empresário, pai de família. Graças a Deus, é um indivíduo conectado com valores e princípios, toca vários negócios e vamos falar de saúde. Éder, muito obrigado, meu irmão. Tamo Meu junto. amigo, Amém. muito obrigado pelo convite. E além disso, nós vamos falar de espiritualidade, porque a medicina psiquiátrica já vem há um tempo se inteirando, se entendendo que espiritualidade é um ponto primordial, é basilar, é central na vida do ser humano, corpo, mente e espírito. Exatamente. Éder, vamos começar já com o pé na porta. Por que educação física, cara? Pô, aquela pergunta bacana. Sim. Jader, a minha vida dentro da educação física, ela tem aí talvez a minha vida inteira, Sim. né? Fazendo um breve comentário. Eu sou asmático desde pequenininho, né? De nascença. Essa eu não sabia. Pois é. Sim. Então, vim da natação como uma solução para, né, melhorar a minha respiração. E dessa vida eu não parei, nadei a minha vida inteira. Fui atleta, né, atleta amador, vivi alguns estados dentro da natação. E em determinado momento da escola, eu me vi realmente naquilo que me sacudia o coração, né? Sempre fui do esporte, sempre adorei. Por precisar, sempre me movimentei, corri, jogava bola. Então, no momento certo, eu escolhi a educação física, eu achava que era o caminho certo. E acho que hoje eu acredito que era um dos planos de Deus. Na verdade, a educação física ele escolheu, né? A educação física me escolheu. Eu acho que é bem isso aí. Sim. E durante esse seu processo, você trilhou o que a gente geralmente comenta com outros colegas seus que estiveram aqui, o caminho tradicional da profissão. A educação física, a academia, personal trainer. Só que de um determinado momento em diante, essa chave virou. Como é que foi isso aí? Porque hoje você é multifacetado, né? E Hoje, hoje desenvolvemos algumas atividades, né? Antes disso, onde é que a gente acha Éder Martins? É edermartins.com.br no Instagram. Sim. E Éder Martins no Facebook, apesar de não usar muito, né? Ser Sim. sincronizado, mas é o nosso site, edermartins.com.br. Então, primeiro. quem está assistindo a gente aí, segue, compartilha, comenta, curte, encaminha para quem ama. Éder Martins, Dr. Jader Ferraz e agora Zion HC, a nossa clínica no Hospital da Bahia. A gente acha Éder Martins no Instagram ou no site. E ele vem desenvolvendo um trabalho excepcional à frente de várias equipes. Mas voltando a essa multifaceta, saiu do personal trainer e aí... Vamos lá. Sim. Eu achei que eu ia ser personal trainer. Sim. Não é verdade? E fui, executei durante muitos anos, né, a atividade de personal trainer. Ainda hoje, eu tenho 2 horas, né, na verdade, 6 horas da minha semana destinados a 2 excelentes alunos que são amigos como personal trainer, mas a minha trajetória dentro da educação física foi isso aí, né? Dentro da faculdade mesmo, eu comecei a praticar triatlon, né? Fazendo um breve relato. Desse triatlon, eu me formei, fiz pós-graduação em Fisiologia do Exercício, depois ingressei, né, no triatlon como um atleta, surgiu a necessidade de demanda trabalhando em academia, na época academia pequena, né, e a gente precisava levar os alunos, os clientes para fazer a atividade, era pequena, né, tinha poucas esteiras ali, 4, 5 esteiras, academia com demanda grande, a gente precisava levar os atletas para fazer o aquecimento antes da musculação, que era o que tinha de muito aparelho. Então a gente começou nessa de levar a turma para correr, aquecer do lado de fora, né, daí surgiu, né, o negócio, né, a Éder Martins Assessoria Esportiva há exatos 18 anos atrás. E explica para quem está assistindo aí o que é Éder Martins Assessoria Esportiva. Pois é. Porque eu acredito ser um case de sucesso. E eu admiro muito você a partir do momento que te conheci fazendo esse outro lado da vida profissional. Como é que foi isso aí? Obrigado pelos elogios. Claro, sim. Cara, a Éder Martins Assessoria Esportiva, ela se resume, como todo negócio, em sucesso, mas também muitos desafios, muitas derrotas até a gente chegar, né, até a resposta que é hoje. Sim. Né? Dentro desses anos,
né? Trajetória dentro da educação física, como empresário, né? Muitos momentos bons, fantásticos. Cheguei a ter 2, 3 negócios ao mesmo tempo. Já fui empreendedor em loja de material esportivo, né? Já tive cross e, enfim, hoje a gente trabalha, né? Primariamente com o clube de corrida em 3 unidades. A gente leva aí um trabalho de excelência, né? O que a gente busca está sempre evoluindo. Um trabalho de excelência em Vilas do Atlântico Busca Vida, aí no Outlet Prêmio Salvador. E nós trabalhamos com eventos corporativos, nós também trabalhamos com realizações de eventos esportivos. E o que tem no meu coração de carinho hoje, a gente entrega um trabalho com primazia dentro de um hospital, uma das grandes referências, Sim. né, na saúde mental, que é o Grupo Bom Viver. Sim. A gente treina, né, entrega trabalho lá de domingo a domingo. Eu sou coordenador de uma equipe hoje de 19 profissionais, 19 colaboradores, entre professores e estagiários, e com várias modalidades esportivas. Sim. E o Grupo Bom Viver, para quem está assistindo a gente, está dentro do nosso coração. Eu sou filho do Grupo Bom Viver, já disse isso diversas vezes, em vídeo inclusive. Sou médico, atuo em psiquiatria por conta das paredes daquele hospital. Consegui trilhar todo o meu caminho do ponto de vista de medicina psiquiátrica através do Grupo Bom Viver, ao qual eu tenho um enorme agradecimento. Na figura de Zé Augusto, Cícero e Rosa, e também hoje na figura de Roberto, Carlos e Dr. André Gordilho, que estão à frente. Graças a Deus a gente entregou o bastão da diretoria médica e está sendo muito bem tocado, graças a Deus. E eu tenho um enorme orgulho / agradecimento por aqueles muros do hospital. E você é muito bem querido. Obrigado, muito obrigado, obrigado. Existe um amor genuíno, amor de outras vidas. Amém. Mas eu queria voltar naquele outro pedaço que você estava falando. Como é que você descobriu, percebeu, teve esse momento de lucidez? Ó, seguinte, a academia que eu tô é pequena, eu tô tocando aqui, né, enfim, sendo professor de educação física, eu vou abrir um negócio de clube de corrida. Porque isso é muito diferente. Legal. Alguém te orientou, você próprio tomou isso pra si? Como é que isso aconteceu? Vamos lá, né? Deu uma sacudida agora gostosa no coração. Não verdade, é? como tudo começou. Exatamente. Gostei do bate-papo. Olha só, não existia uma escola, né? Sim. Surgiu de uma demanda. Sim. Né? Clubes de corrida, há exatamente 18 anos atrás, estava começando, né, aqui na Bahia. Então existiam, eu acho que 2 ou 3 clubes. Um dos está até hoje, que é uma referência, né? Que é a Triação, para mim é a referência aqui na Bahia. O maior em todos os aspectos, né? Sem e sombra precisa de ser dúvidas. referenciado. Precisa. Só lhe interrompendo, por favor, como o Grupo Bom Viver, o maior de Norte-Nordeste, Sim. precisa ser referenciado sempre. Com certeza, tenho uma honra de trabalhar lá. Inclusive, entrei na sua gestão. Sim, sim. Né? E graças a Deus. Somamos força, claro, e que bom. Que bom, que eu sei que está tocando bem. A atividade física nas suas mãos é sempre bem tocado. Mas voltando. Surgiu essa demanda de atender, né, esse grupo específico que fazia atividade outdoor. Sim. Não é verdade? Então, estava começando, eu estava ali já fazendo fisiologia do exercício, entendendo um pouco mais sobre a modalidade esportiva, até porque eu já praticava triatlon, né? É uma outra parte da minha vida a qual eu desenvolvi atividade de longa distância. Eu fui 2 vezes finish Ironman, né, em Florianópolis. Então, sim, curtia mesmo esse desafio pessoal, e disso eu iniciei a Éder Martins Assessoria Esportiva como escola de triatlon, né, há 18 anos atrás. Então, depois, anos à frente, eu decidi, por modelo de negócio, manter apenas como clube de corrida, né? Mas eu lembro muito bem que existiram vários desafios, né? Do tipo, caramba, como é que eu vou começar? Eu não sei nada. Sim. Eu fui jogado de paraquedas, mas eu vi uma oportunidade. Mesmo tendo um negócio, eu trabalhei em algumas academias, coordenei algumas academias e estava o tempo todo buscando, aprendendo, fazendo cursos, entendendo. Eu venho de um exemplo em casa onde meu pai, né, que é meu padrasto, ele é empresário. Então, isso era uma referência de liberdade para mim, né? Uma diferença quando eu trago de liberdade, não que era uma liberdade absurda financeira, não é. Mas era algo onde eu me encaixava. Eu sempre fui muito bom, com muito respeito e humildade, eu falo isso, mas eu sempre fui muito bom de relacionamento, né? De conversar e de buscar, de querer ajudar. Comunicativo, né? E isso facilitou esse momento no início. Sim, e aí você começou com o clube de corrida com assessoria. Só que em algum momento, e eu me lembro bem, conversando com um amigo nosso em comum, Oswaldo Neto, que é coordenador de enfermagem lá do nosso grupo Zion,
alguém olhou para você e falou: a gente precisa dessa expertise para poder fazer projetos, e são projetos, a meu ver, grandiosos, porque você já tocou momentos com grandes empresas, com grandes grupos. Como é que foi isso? Legal, é isso aí. No decorrer desses anos, né, a gente vai melhorando. Eu nunca fui deixar de dizer não a algo novo. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre tenho até hoje. Eu nunca dou não a um projeto novo. Primeiro eu analiso e com todos os desafios que existam, eu vou tentar buscar entregar, né, se estiver dentro, né, do meu alcance. Então, nessa trajetória, a gente já trabalhou com várias empresas grandes, né, dentro de eventos corporativos. A gente trabalhou com Vivo, trabalhamos com Claro. Hoje a gente tem contrato com PetroRecôncavo, que é uma das maiores empresas de petróleo e gás. A gente tem Knauf. Já trabalhamos com o governo do estado, já trabalhamos com polícia militar, né, redes de supermercados, Novo Mix Supermercados. Então, tem muitas outras nesses anos aí que talvez eu esqueça. Então, respondendo mais objetivo sua pergunta, eu desenvolvi, né, há pouco tempo atrás, há exatos 5 anos atrás, eu recebi o convite de uns amigos, um dos Sim. está aqui na minha frente, desenvolver um trabalho, Sim. né, dentro de um hospital, né, psiquiátrico. Era algo novo, ao qual eu não tinha a expertise com saúde mental, mas eu tinha a expertise de periodização. Eu já entendia a equipe. Nessa época eu já devia ter aproximadamente 10, 12 colaboradores. Então eu entendia de equipe, eu entendia de periodização, de atividades físicas, e eu tinha algo que hoje eu me considero dentro da educação física, né? O bom relacionamento me fez trazer hoje a possibilidade de ter os melhores profissionais da área ali perto de mim. Então esse foi um dos grandes fatores a conseguir aí entregar, né, esse desafio novo. Claro, sem dúvidas. O que você enxerga de desafio? Qual o maior desafio que você vê do educador físico, professor hoje, dele colocar em prática o conhecimento que vem da faculdade? Porque eu vejo hoje uma série de dificuldades ainda. Vocês já venceram muito, a medicina se ancora muito, tem vocês como copartícipes no tratamento, enfim, na vivência terapêutica. Eu costumo dizer isso sempre, todos os dias a gente se exercita. Eu sou mola mestra nisso aí, eu não abro mão, tem 6 anos, fez agora neste mês, que eu me exercito todos os dias sem folga. E a atividade física é um remédio. Qual o desafio que você enxerga hoje que o professor de educação física tem para colocar isso em prática? Porque nem todo mundo se exercita. Grande parte das pessoas procrastinam, colocam para depois. 2 coisas importantes, né? Um número muito pequeno, realmente. Eu acho que o número de indivíduos que praticam atividade física hoje no Brasil está entre 6% e 7%, salvo engano. Então é um número muito pequeno. Isso quer dizer que existe um mercado muito amplo para os profissionais da área. Eu acredito, sim, que a saúde mental é a profissão do futuro, né? Hoje a gente se fala, não tem como você falar de saúde mental e não falar de atividade física. Sim. Né? Então, uma coisa literalmente conectada para outra. Né? Para a gente buscar a saúde mental, a gente precisa se movimentar. Sim. Precisa ter, né, liberações de hormônios, né, ativos ali em todo momento. Sim. Então, na minha opinião, hoje existe um desafio realmente como gestor, né, e líder de uma equipe. Existem muitos excelentes profissionais, Dr. Jader, mas a gente tem uma deficiência hoje muito grande em achar os bons profissionais. Por quê? Faculdades online, universidades online, né? Na nossa época, eu volto lá atrás, nós tínhamos ali 100% das aulas presenciais, respondendo um pouco sua presença. Então, eu estou falando eu estou falando na minha opinião, tá? Sim, sua visão, claro. Com a minha visão, não a demanda, o desafio do educador físico. Né? Eu vou trazer logo depois a sequência. Então, as faculdades online, na verdade, elas trazem um déficit realmente em entendimento, em aprendizado, em ensino. Então, isso de alguma forma tem procrastinado um pouco o mercado. Então, profissionais medíocres, não é? Sim. Querendo buscar algo que não tem competência. Consecutivamente, acaba manchando um pouco a ideia, né, do professor de educação física. Então, não sei se eu consegui responder a sua Conseguiu, pergunta, né? sim. Tá, mas... Você tem uma vivência bem grande do ponto de vista de assistência ao portador de transtorno mental, porque o hospital ele consegue entregar isso com maestria. Estamos falando aí de 120, 125 leitos. O que você tira de lição desses 5 anos aí? Porque é uma população diferente do ponto de vista, com especificidades em relação à população que você atende de forma comum
do dia a dia do clube de corrida ou da prática sua de prática profissional de personal, enfim. Perfeito. E aí, como é que você enxerga isso? O que você traz? Olha, dentro desses anos de experiência, né, dentro do grupo Bom Viver, né, nós entregamos 10 modalidades esportivas e confesso para você que essa parte da psiquiatria é algo que hoje é um dos propósitos de vida, né, não só meu, mas da equipe. Então, a gente consegue ver benefícios absurdos. Hoje, a atividade física, ela faz parte do tratamento, literalmente. Existem inúmeros artigos sobre benefícios absurdos dentro de determinadas patologias psiquiátricas e, assim, a atividade física ela é prescrita, né, hoje com uma importância. A gente consegue fazer um atendimento de forma singular dentro do nosso plano terapêutico. É prescrito a atividade física X para determinado paciente, a atividade Y para o outro tipo de paciente, e a gente consegue ter resultados realmente fantásticos de indivíduos, como, por exemplo, chegaram sedentários, trazendo alguns exemplos Sim. de indivíduos sedentários que chegaram no hospital e hoje saem ativos e conseguem ter resultados fantásticos, né, dentro da sua demanda psiquiátrica e conseguem manter o seu dia a dia ainda ativos. Eu não vou dizer, Ter autonomia, né, ter em algum grau. autonomia, se manter frequente na atividade física, buscando, né, a saúde física e mental e, consecutivamente, vivendo sua vida de forma, né, saudável. Só para você ter ideia, no Canadá, isso desde 2018, a primeira escolha para tratamento de TAG, transtorno da ansiedade generalizada, é a prescrição. O médico prescreve em consultório o exercício físico. Sai de lá com uma lista do que fazer, não sai com remédio químico. Então, se alguém no Canadá tem um processo ansioso generalizado, não há uma prescrição de um remédio, de um fármaco, de uma medicação química. O remédio é a atividade física. Aliás, o exercício físico, ancorado com uma orientação do profissional técnico habilitado. Do ponto de vista assistencial, o exercício físico, eu costumo dizer sempre em consultório, ele iria isentar muita gente que procura a gente. Perfeito. De tratamentos farmacológicos. Porque grande parte das pessoas conseguem trazer uma melhora. Existe um teto terapêutico, claro, o exercício físico exclusivo não vai tratar tudo, sem dúvidas. Sim. Mas a gente consegue melhorar o indivíduo, a gente consegue acelerar o processo de ganho comportamental, atrasar o indivíduo na construção de doença ou retroceder outras doenças mais graves, e a gente consegue acelerar a saída do indivíduo do remédio químico com o exercício físico. Não é à toa que vocês hoje estão conectados conosco. Eu costumo sempre dizer que quem conversa com a gente vai viver medicina psiquiátrica em 10, 15 minutos. É verdade. Porque sai pelos poros, né? Quem trabalha com saúde mental recebe uma recompensa, que é ver o paciente melhor de uma forma ágil quando o paciente se conecta com o tratamento. É verdade. Isso é incrível. Na nossa conversa de bastidor, você trouxe uma outra oportunidade que eu, coaduno, que eu sou copartícipe e luto muito para que o paciente coloque em prática, que é a questão da espiritualidade / religiosidade. Como é que o educador físico enxerga isso? Porque a medicina hoje já tem isso documentado. Quem está assistindo a gente aí é o seguinte, ó, espiritualidade é remédio. A fé hoje é compreendida pela medicina como um tratamento coadjuvante, como Perfeito. o medicamento químico, como o exercício físico. Mas como é a visão do profissional educador físico em relação a isso? Vou trazer a minha visão, tá? Por favor. Eu sou um bebê cristão, Sim. mas eu não posso não levar as experiências que a gente tem tido, ainda não de forma eficiente nem de forma concreta no hospital, mas já está sendo conversado e eu tenho certeza que uma hora vai acontecer, porque o que a gente quer é o melhor, é o bem de todos. Uma vida, ela é composta de corpo, mente, uma vida é composta de corpo, alma e espírito. Então, dificilmente a gente vai conseguir tratar 100% o indivíduo se a gente não der a importância devida ao lado espiritual. A gente cuida do corpo, né? A gente entra com um tratamento médico, com os medicamentos, mas a gente também precisa entender de que, como o senhor falou, já está sendo muito comum e utilizado em várias demandas da área da psiquiatria. O lado espiritual, ele é extremamente importante, né? Vital, eu diria. É vital, é importante entender que a relação com Deus, com Jesus, a gente não está falando de religião. Sim. A gente só está falando da importância do lado realmente espiritual, conhecer Jesus, a palavra, né, e trazer a palavra para, de alguma forma, alimentar de forma saudável a busca do tratamento.
Eu queria tocar em outro ponto. Como é que Vamos lá. você chegou nessa visão? Porque anterior a essa sua mudança de vida, você tinha outro estilo de vida. Sim. E aí, de um determinado momento de um determinado momento para o outro, a chave virou. Como é que foi isso aí? Legal. Eu sempre fui, como a gente costuma dizer, né? Quem não é cristão é do mundo. Sim? Né? Então, não que existam coisas erradas, mas também, na verdade, o mundo ele é do pecado. Então, quando eu busco melhorar a minha parte espiritual, né? Ser responsável a ponto de entender que eu posso ser melhor, o primeiro ponto de partida foi a minha família. Né? Entender que eu posso ser melhor para educar mais os meus filhos, para ser um marido melhor, para ser um líder melhor, para ser um amigo melhor, para poder perdoar e viver melhor. Então, essas autorresponsabilidades, elas trazem realmente, quando a gente entende que a gente precisa, que a gente tem muito a aprender através também do lado espiritual, tudo facilita no decorrer da vida. Sem sombra de dúvidas. Eu costumo sempre usar essa expressão. Acompanhe o relator em unanimidade. A espiritualidade, ela pode ser vivida em todo componente de vida. Não precisa estar exclusivamente num templo. É positivo que haja, é sempre positivo que você se conecte, mas o lado espiritual, a vivência humana, pode ser colocada em prática em qualquer ambiente. E deve, aliás, ser colocado em prática, porque você coloca-se no lugar do outro. Colocar no lugar do outro é colocar a espiritualidade à frente. A gente estava conversando sobre um outro ponto. Em um determinado momento, você decidiu gerenciar a sua carreira trazendo a esposa contigo. Legal, bacana. Como é que foi isso aí? Por que isso aconteceu? Eu sei que, graças a Deus e aos esforços em conjunto, vocês têm construído bons frutos. Como foi isso aí? Muito bom. A gente trabalha junto. Deixa eu me perdoar. Aline, um abraço e um beijo pra você, né? Claro. Te amo, Galiga. Cara, isso é muito legal, né? Esse ponto é importante, como a gente estava conversando agora há pouco. Sim. Né? A gente está trabalhando junto há 2 anos. Nós já estamos juntos há 10. E na construção de uma melhor relação, de um melhor conforto para a nossa família, para os nossos filhos. Para o modelo de vida de vocês. Exatamente. O modelo de vida, né? Presença mais da parte materna. Né? A gente decidiu juntos trabalhar, né? Em construção em prol do nosso negócio, que é a assessoria esportiva, os nossos negócios. Então, hoje eu posso te dizer, ser uma testemunha de que trabalhar com a minha esposa é sinônimo de resultado. Se eu pudesse deixar um conselho para as pessoas que vão te ouvir, é que eu sou testemunho. E para chegar a esse nível, eu busquei essas informações de casais que trabalham juntos, né, e que deram certo, e nós também estamos dando certo. Por quê? Porque nós buscamos isso. Né? Somos adultos, divergências vão acontecer, é trabalho, é negócio, são pessoas. Hoje cuidamos de quase 38 CPFs, né, juntos na equipe, então a gente precisa entender que um negócio ele é formado por esses CPFs. Eu sozinho cuidando do meu negócio, eu sozinho cuidando do meu negócio, eu não vou conseguir entregar como se eu tivesse outra pessoa. Sim, também tem teto, né? Ajudando, tem teto. Quando né? somam forças no único propósito, vira um arranha-céu. É isso aí. E para ela, como foi isso? Porque em algum momento você teve que propor, ou veio dela? Foi Ou foi meio que obrigatório, você foi passando demanda, porque chegou um momento que você estava já... as demandas foram surgindo, né? Foram surgindo muitas demandas, mas eu acho que, voltando um pouco para o lado espiritual, como a gente falou agora, né? Ainda não existia aquela confiança, né? 100% de verdade, no sentido de confiança dela adentrar o negócio e entender que aquilo também é dela, que é da nossa família. Né? Então, quando a Aline decide, né, nós juntos decidimos que a partir de agora a gente vai tocar um negócio junto. Ela trabalhava de CLT e eu queria a minha esposa mais perto dos meus filhos. Sim. Né? Então, a possibilidade de a gente corrigir alguns erros que estavam acontecendo, né, dentro do negócio é ter uma pessoa de confiança, né, idônea, né, e poder trazer um melhor conforto para os nossos filhos, com presença, com liberdade. Onde é que Éder Martins quer chegar? Caramba, onde é que Éder Martins quer chegar? Éder Martins hoje faz muitas coisas, né? Sim, né, claro. doutor Jader? Então, hoje eu trabalho
Cara, boa Cara, pergunta. Eu te tenho apertei sonhos, né? sem te abraçar, né, cara? Boa pergunta. Eu tenho sonhos. A Sim, real é todos que eu nós temos, tenho. claro. E ainda bem que eles existem. E sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É verdade. E eu Mas vá. sonho grande. Sim. Eu tenho vontade de impactar mais pessoas. Sim. Né? Confesso que hoje temos muitas atividades. A gente trabalha um pouco com comunicação também. Aos poucos a gente vem aprendendo melhor, se comunicando. Né? A gente trabalha no Outlet Prêmio Salvador. E essa necessidade que surgiu me fez aprimorar e melhorar um pouco melhor a comunicação. Né? Sendo um cristão, um bebê, apesar de ser um bebê cristão, eu tenho vontade de realmente levar a palavra de Deus, né? Jesus, onde quer que eu vá. Então, está tudo conectado, né? Poder ajudar pessoas através da atividade física, seja no âmbito da psiquiatria, através da corrida de rua, ou através de um bate-papo como esse, Sim. é um dos meus sonhos. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um dos principais motivos. Eu tenho vontade, né, de ter outras unidades na assessoria. Sim. Enfim, tem outros planos. tem outros planos, mas Claro. eu quero ajudar pessoas. A real é essa, é o que eu tenho a trazer para mim, para minha equipe, né, impactar pessoas através da atividade física. Professor Éder, é o seguinte, eu quero começar a fazer atividade física. A gente tá falando um bocado de coisa, falando de vida pessoal, de vida profissional, mas tem um professor que vive dentro de você, graças a Deus, que é o Sim. professor de educação física. Como é que eu devo começar? O que eu devo fazer? A parte médica já me liberou. O doutor já me deu aqui o papel dizendo que eu tô apto a me exercitar. O que eu devo fazer? Cara, maravilha. Primeiro ponto, procurar um profissional de educação física, né? Independente de onde você estiver, porque existem muitas pessoas que elas querem treinar sozinha, né? Pegando receitas de bolo da internet. Então, Ou de amigos e colegas e ou familiares? de amigos e colegas e familiares. A mesma coisa acontece, não é a minha expertise, mas acontece as pessoas que querem reduzir peso e pegam a Sim. dieta de outros amigos. Sim. Então, o primeiro ponto de partida é esse, é entender que se você precisa de ajuda, você precisa buscar um profissional. Né? Se a gente adoece, a gente vai no médico. Se a gente tem um problema financeiro, a gente corre para um administrador, um banco. Tem um problema judicial, é um advogado. Então, se você precisa cuidar da sua saúde física, você precisa buscar um profissional de educação física, seja em qual área for. Seja no clube de corrida, seja na musculação, na natação. Eu acho que o primeiro ponto de partida é esse. Entender que o primeiro princípio da fisiologia do exercício é o princípio da individualidade biológica. Cada um tem um biotipo, cada um é reflexo do que viveu nos seus anos anteriores e cada um vai ter a sua prescrição de exercício de acordo com como você está naquele momento e fazer evoluir. Caramba! Como é bom a gente perguntar ao profissional habilitado. Pergunte mais, não sei se eu respondi, mas Não, vamos lá. Tá? Ficou excelente. Eu queria de novo que você formulasse para quem está assistindo onde a gente encontra. Porque vai ter gente que vai estar assistindo e já vai estar um pedaço do vídeo. A gente encontra professor Éder Martins onde? O meu Instagram é @edermartins.com.br. É onde a gente se encontra. Lá tem o número do escritório, tá tudo lá disponível. Tá tudo disponível. Uma outra dúvida, como é que você consegue dividir sua vida profissional, seu lado pessoal e o principal, e você treinar? E aí, como é que isso acontece? Cara, hoje eu consigo dividir o meu horário, né? Como é que eu monto a minha agenda? Legal a gente fala disso, né? Porque Sim. a gente está falando de atividade física. Claro. E atividade física envolve rotina. Envolve decisão. Perfeito. Envolve decisão e você trata pessoas. Perfeito. Quem é que trata você? Como é que você se exercita? Pois é, eu me considero uma pessoa disciplinada. Sim. Né? Voltando, né, Eu sei bem. Eu pratico atividade física pelo menos 6 vezes por semana. Né? Não sou o melhor atleta, nem um atleta de alta performance, mas eu sei a importância que a atividade física traz, né, na minha vida. E a parceira de vida também é. Faixa a Aline preta. A Aline é, de fato, rocha nisso aí. A Aline é faixa preta. Né? E como você falou de decisão, vou começar por essa parte. Né? Decisão é você entender que você precisa cumprir, no mínimo, o seu compromisso e a responsabilidade com você mesmo. Né? Porque se o seu despertador toca, né, e você não consegue obedecer a você mesmo, levantar e conseguir cumprir o mínimo que seja, né, de atividade, se for atividade física dentro da sua rotina, o primeiro desafio do seu dia, o primeiro ganho do seu dia, mais nada na sua vida você vai conseguir fazer dar certo. Então, eu gosto de começar sempre batendo papo, quando eu bato papo com alguns alunos dessa forma.
Sim. Né? Então, falar sobre atividade física, eu acho que é isso. Então, o meu dia ele é dividido dessa forma. A minha rotina hoje, eu pratico atividade física sempre muito cedinho. Né? O meu trabalho começa cedo. Né? O clube de corrida está tudo pronto 4h40 da manhã. Então, às 3h50 eu já estou em pé. Né? A equipe também está em pé. É importante deixar muito claro para que tudo isso aconteça, que eu hoje tenha, né, uma liberdade de poder ir rodar as unidades. Eu tenho realmente uma equipe muito forte, algo que tem sido primário na minha vida. Está cada vez mais próximo mesmo dos meus profissionais, né, dos meus amigos, dos meus colaboradores. E é dividido dessa forma. Né? Então, dentro da minha rotina, eu tenho um escritório hoje, que tem 2 pessoas no escritório cuidando das coisas da gente, das demandas. Eu consigo ir no Bom Viver, ver a equipe 2, 3 vezes por semana. Sim. Né? E vai. E gravação com Outlet Premium. Claro. Muitas outras demandas em contratos. Atualmente, agora a gente está entregando também eventos, né, aqui no Rio, aqui em Salvador e no Rio Grande do Norte. Sim. Né? A gente está fazendo essa conexão aí de uma empresa que a gente iniciou. Né? Muito legal. Sim. Enfim. Dentro dessa rotina toda, existe um ser humaninho chamado Davi. Tocou. Exatamente. Davi veio e eu costumo sempre dizer isso pra você, vou dizer em vídeo. Cara, você é um pai da porra, velho. Parabéns. Eu admiro muito. Te uso como exemplo pra mim no futuro. Eu pretendo ser um pedacinho do que você é pra Davi, porque você consegue com maestria entregar pra ele presença. E para quem está assistindo a gente, presença física paterna, presença, tempo de qualidade, denota fortalecimento da construção da personalidade do indivíduo. O que você está dizendo, doutor? Quem não tem presença paterna não vai ter uma boa personalidade? Não, vai ter sim. Mas a chance é muito maior quando o ser humano masculino, pai, decide entregar para seu filho o que ele há de melhor, que é o tempo, a atenção. Perfeito. E aí você decidiu construir família com a Aline e ter um segundo filho. Como é que isso impactou na sua vida, cara? Legal, bacana, é isso aí. O segundo filho. É. Falar de família, para mim, é Deus, né? Na minha vida hoje, eu acho que isso deve ser reflexo na vida de todos, essa busca. Sim. Primeiro é Deus, né? O Criador, é o nosso Pai Celestial. Família, em segundo plano, trabalho e depois as outras coisas. Hoje, família, para mim, é algo primário na minha vida. É algo que eu falo e que eu busco cuidar, eu tento melhorar, né? Porque é um dos planos de Deus na minha vida, eu tenho certeza disso. Eu e a Aline tentamos ser os melhores pais, erramos, mas desde Lucas, sim. Né? Aline existia Lucas, né? Que Sim. é filho do primeiro casamento dela. Mas é o meu filho também, eu chamo ele de filho. Claro. Tenho um amor imenso por ele, cuido como se fosse o meu filho. E é mútuo. É recíproco, a gente conversa frequentemente. Lucas está viajando, está morando fora, né? Sim. Agora não sei se eu pedacinho do coração, né? Muito. O meu, já chorei muito nesses meses. A gente está indo com frequência para Belo Horizonte, ele vem para cá e a gente está lá. E é importante porque filho é pro mundo. É muito bom dizer isso quando você não tem, né? Mas filho é pro mundo e que bom que ele tá feliz. Ele está feliz nessa nova jornada. Nessa nova jornada da vida, jogando basquete lá. E sobre Davi, é tudo, né? Assim, tudo no sentido de... É um ser humano que depende de você, literalmente. Então, quando a gente fala de tempo, como você falou, é literalmente tempo de qualidade. Né? O que a gente busca como pai, querer que os nossos filhos... Para mim, que o meu filho seja melhor do que eu. Acho que é algo que está ali latente no meu coração. Né? Poder entregar tempo, poder educar, né, ele, fazer com que ele possa passar de forma verdadeira, de forma forte pelos desafios. Apesar de ser uma criança, ele está crescendo. Ontem foi o aniversário dele, ele fez 6 anos. E eu acho que esse é um dos principais presentes que eu recebi na minha vida, foi poder ser pai. Como é que você conseguiu encaixar a sua rotina, que é tríplice? Você né, esposo, dono de negócio e virou pai. Era uma dúvida minha, eu nunca te perguntei isso. Como é que você conseguiu encaixar isso tudo? Porque você acorda 3h pouca da manhã, se exercita e tem que seguir a vida. E você, cara, é muito presente na vida dele. Eu admiro isso demais, porque eu tive isso do meu pai. Meu pai foi um indivíduo que teve tempo para mim. E eu confrontava isso com os meus familiares, primos e amigos, e os pais de ninguém tinham tempo. Só o meu, que no final das contas,
foi a vida me presenteando, graças a Deus, com uma relação perfeita. Eu tinha uma relação, tenho, né? Porque meu pai tá vivo nos nossos corações. Amém. Amém. Mas isso me deixava, primeiro, muito confortável. Caramba, meu pai tá comigo o tempo todo. Então, ele era funcionário público, ele conseguia ajustar o horário dele para com o meu horário. Eu estudava até um certo tempo, 1h, 2h, ele já tinha iniciado o trabalho 7h, 2h estava livre para ter tempo para mim. E você consegue isso com o Davi também, de uma forma magistral. Como é que é isso aí, cara? Caramba, é uma prioridade, Sim. né, doutor Jader? É legal a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente falou agora há pouco de rotina, né, cada um tem a sua, né? O meu trabalho, ele hoje me dá um pouco dessa liberdade, mas eu confesso para você, e sendo muito verdadeiro, que ele está com 6 hoje, há 3 anos atrás, eu achava que eu não tinha essa liberdade. Então, a gente precisa dar prioridade, né? Tudo que a gente dá prioridade, o que a gente alimenta, cresce. Em determinado momento, eu entendi que eu precisava dar prioridade ao meu filho. Eu ia para o escritório, tinha muitas coisas para fazer, mas ele cresceu, resolveu fazer futebol, começando pelo futebol, né? E não, ele não vai fazer porque ele não tem tempo. Quem vai levar? Eu falei, não, eu tenho que trabalhar. Eu fiz, como eu não tenho tempo para meu filho, né? Então, desse momento, foi quando a chave começou a mudar. Confesso que no início, ele muito pequenininho, aquela correria, criança, custo, um monte de coisa, 2 meninos, né? Mas uma hora eu comecei a entender que eu precisava ter tempo de qualidade comigo, com o meu filho. Então, tudo muda, né? Eu começo a dar prioridade a ele. Hoje a gente consegue ter uma administração de tempo muito legal. O meu trabalho começa muito cedo. Às vezes a gente acha que estar com o filho em determinado momento, no meio da tarde, levar no futebol, né? Não é algo, não vou te dizer louvável porque está fugindo do trabalho, não. O nome disso é liberdade, é administração de tempo, não é? É organização, é rotina. Eu acordo às 3h30 da manhã porque eu não posso levar meu filho no futebol, na natação, não é verdade? Sim. Tudo isso a gente vai aprendendo. Eu me lembro de uma passagem lá na gestão que a gente precisou marcar uma reunião contigo e você tinha uma viagem com eles programada. Ah, caramba, lembrei. É isso. E aí, conversando com o colega, com o Neto, e aí a gente conversando, e ele falou, não, cara, ele vai viajar e é inegociável. Eu admirei muito aquilo. E eu sei que a sua potência, a sua força como, enfim, como empresário, como profissional, vem daí também. Sim. Então, que você nunca perca isso. Eu sei que você não vai perder, porque já tem 6 anos, então agora é só pra frente. É isso aí. Mas que você nunca perca isso, porque isso vale ouro. Até 11 anos, você é o herói exclusivo dele. A partir dos 11, ele vai descobrir o mundo e você vai cada vez menos ser copartícipe da vida. Até chegar mais ou menos na nossa fase e você ser só um pedacinho do todo da vida dele. Que é como os nossos pais hoje pra gente. Sim. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, meu amigo, de verdade. Eu sei que é verdadeiro. E assim, trazendo um pensamento, talvez, né? Hoje a gente vive, e é um dos grandes fatores, na verdade, Sim. de problemas dentro da psiquiatria, algumas crianças. Sim. A gente vai estudando, vai entendendo. Hoje é muito comum os pais quererem se livrar, Sim. não ser pais, não serem presentes, não educarem os seus filhos e entregarem, né, um aparelho como Uma esse tela, e deixar uma tela. Os seus filhos, não é, presos, Caladinhos ali, em transe ou até, óbvio, algumas necessidades às vezes acontecem, mas transferir responsabilidades é importante. Eu acho a gente tocar nesse assunto porque entregar a tela, os filhos são criados pela babá, né, por pessoas terceiras e no final das contas esse vínculo paterno, esse vínculo materno, ele é perdido em uma das fases mais importantes dos filhos. Sim. E muitos dos problemas futuros, Sim. como a gente vê hoje às vezes, Que a gente tem que tratar. começa desde a infância. Sim. E a gente não entende, a gente começa a entender e refletir. Então, de alguma forma, eu acho que esse meio de comunicação é para isso também, né? A gente trazer de alguma forma a importância do tempo, né? Da importância dos valores de paz. Né? E dentro dessa importância, eu queria te perguntar e te pedir como é que você enxerga a importância da atividade física para a vida humana? Imprescindível. Imprescindível. O ser humano ele foi criado para se mover. Né? Eu vou trazer agora uma passagem bíblica, tá? Sim. O corpo, ele também é templo do Espírito Santo. Então a gente precisa cuidar dele assim como da mente, assim como de todas as outras partes. Então eu costumo levar isso muito a sério,
né? Então, eu fui descoberto. Como eu te falei, eu sou um bebê cristão. Eu acho que eu estou trazendo parte da minha vida cristã para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Então, cada vez mais eu quero levar. Então, a atividade física ela é imprescindível desde a infância. Desde a infância. Então, hoje, por conta disso, trazendo já uma outra ponte, eu conheço e compartilho, às vezes, de momentos, por causa das atividades que meu filho faz, de crianças que não conseguem correr. Sim. Porque não tiveram a presença, talvez, de um pai ou de uma mãe, né, que pudessem ensinar, levá-los à prática da atividade esportiva como um exemplo. Óbvio, abro aspas, existe algumas exceções. Óbvio que existem exceções. Mas muitas famílias estão perdidas hoje, né, por não ter preocupado, olhado literalmente para dentro da sua família. Sim. Né? Esse é um dos fatores ao qual eu acho que a atividade física é importante desde criança. E, enfim, acho que era isso. Outra coisa. Eu queria lhe agradecer, cara. Sério, massa. Queria te agradecer, dizer que eu me sinto muito honrado pela sua vinda. Fico muito feliz por saber que você tem tocado os projetos com maestria. Você é uma referência para mim em vários pontos. E a gente vai fazer muita coisa junto ainda, com fé em Deus. Amém, com fé em Deus. Obrigado por ter aceito o convite. Acredito que vai haver outros. A gente precisa falar de outras coisas em breve. Mas eu queria que você deixasse um recadinho para quem assiste a gente, porque o professor Éder Martins tem um compilado de informações que a gente deveria passar aqui 10 horas falando sobre. Deixa um recado para quem está assistindo a gente, por favor. Cara, eu queria primeiro agradecer você, né, o convite. Temos uma amizade, sabe, que é um carinho recíproco, eu sei né, de disso. respeito. Né? Sempre que você me convidar, eu estarei aqui. A gente vai falar de outras coisas. Primeiro encontro, né? Às vezes a gente fica um pouquinho nervoso, mas tem muita coisa legal. E sendo da área, o que eu queria dizer é que, além de Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como cristão eu preciso deixar isso. Sim. Que, queridos, a atividade física ela é primária na vida de vocês. A gente não está falando de alta performance, a gente está falando de apenas se exercitar num nível onde a Organização Mundial de Saúde indica uma vida saudável você praticando 30 a 40 minutos de atividade 4 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana. Então, se um órgão mundial da saúde indica isso e você não executa, você está perdendo tempo de vida, né? Autorresponsabilidade. Então, o que eu queria deixar realmente de mensagem era essa. E o principal, só falando novamente sobre isso, 30 a 40 minutos 4 vezes por semana é viável para quase todos os seres humanos. Tem as exceções que realmente são impraticáveis, né? Mas isso. Grande parte das pessoas possuem 30 a 40 minutos, 3, 4 vezes por semana, para poder cuidar de si. É isso aí. Obrigado. Nada, meu amigo. Dar prioridade. Não isso. A atividade física a gente vai trazendo. Quando a gente dá importância à atividade física, a gente previne. Né? A atividade física é remédio, como você falou no início. Então, se a gente consegue trazer a nossa rotina, inserir a atividade física, a gente está prevenindo muitas doenças lá na frente. E se cuidando sempre. Vamos em frente, se cuide. Obrigado, um abraço enorme. Eu vou lhe abraçar logo, logo de novo. Meu amigo, um beijo enorme para a Aline, um beijo enorme para Davi, um beijo enorme para Lucas e para todo mundo. Um beijo, noivo. Boa. Andressa tá lá, felizona, com certeza. E eu também. Porque, de novo, é uma decisão. É uma decisão. Beijo, meu amor. Vamos em frente. Beijo, amigo. Obrigado. Vamos em frente. Valeu.